colocar esses planos em prática de forma estratégica, pensada, raciocinada. Então, tudo que Jesus fazia era planejado e tinha a ver, estava de acordo com a sua missão, estava em harmonia com a sua missão. E eu quero mostrar isso a vocês através desse sermão, mas também, por exemplo, através da leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 4, 17 a 21. Prestem atenção no que Lucas vai dizer a respeito dessa harmonia que havia entre os gestos, as atitudes, a fala de Jesus e a missão dele como o Salvador do mundo, o Filho de Deus que veio para salvar o mundo, morrendo na cruz do Calvário. Lucas capítulo 4, 17 a 21, a palavra do Senhor diz assim: entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu no lugar onde está escrito: o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se enquanto todo mundo na sinagoga olhava atentamente para ele. Então acrescentou: hoje estas escrituras se cumpriram. Como dizem por aí, Jesus não dava ponto sem nó. Ou seja, ele estava no controle, ele estava no domínio de toda a situação, espiritualmente falando, intelectualmente falando e emocionalmente falando. Jesus não perdia o controle, o domínio de tudo que acontecia à sua volta. Por exemplo, Jesus optar por passar por Samaria era algo estranho para as pessoas daquela época, exatamente por conta de uma rixa antiga que havia entre os judeus e os samaritanos. Então os samaritanos, eles eram considerados amaldiçoados, impuros pelos judeus, e todo bom judeu não passava por Samaria. Quando Jesus sai da Judeia para a Galileia, como todos os viajantes, se ele não passasse por Samaria, ele levaria 6 dias de viagem andando. Se passasse por Samaria, essa distância se reduziria e Jesus gastava ou gastaria apenas 3 dias de viagem. Mas eu não acredito que Jesus tenha feito isso apenas para cortar caminho, não. Como eu disse, todas as ações, todas as atividades de Jesus, elas estavam relacionadas com a missão dele de se revelar como Salvador do mundo, revelando o próprio Deus às pessoas. Então Jesus não dava ponto sem nó. E ele sabia de todos os obstáculos que ele enfrentou durante a concretização, a realização da sua missão. E aqui, passando pela cidade de Samaria, não foi diferente. Jesus sabia de todos os obstáculos que ele enfrentaria, passando por Samaria, inclusive sofrendo a incompreensão do seu próprio povo, povo judeu, que não aceitava que um judeu tivesse contato com os samaritanos. Então Jesus sabia de todos os obstáculos, mas mesmo assim preferiu passar por Samaria, enfrentando todas as críticas e todos os obstáculos, porque Jesus também tinha vindo para aquele povo, os samaritanos, e na cabeça de Jesus, no coração de Jesus, nenhum povo, nenhuma nação seria excluída de ouvir tudo o que Jesus tinha para dizer acerca da sua missão, da revelação do amor de Deus. Então Jesus, mesmo assim, ele prefere passar por Samaria. E como eu disse, várias vezes Jesus foi criticado por esse movimento, esse seu comportamento controverso. Várias vezes ele foi criticado por isso. E se você continuar a leitura de João capítulo 4, depois que Jesus lê o livro do profeta Isaías e revela que a profecia de Isaías estava se cumprindo ali naquele momento, naquele tempo, naquele contexto, você continuar lendo,
você vai ver que mais à frente, os judeus que estavam ali se levantam com críticas ferozes, infundadas, mas ferozes contra Jesus Cristo. É só você continuar lendo o texto que você vai perceber as críticas pesadas, infundadas, desonestas que aqueles judeus fizeram a Jesus Cristo. Nesse sentido, então, nós vemos Jesus num comportamento controverso, mas que era completamente importante para alcançar as pessoas com a mensagem do reino de Deus. E isso por quê? Porque Jesus não excluiu do seu convívio, do seu poder de ação, nenhuma pessoa. Todas as pessoas, para Jesus, tinham o direito de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a mensagem, de conhecer o amor de Deus. E muitas vezes Jesus foi considerado uma pessoa imoral, por desrespeitar, por vencer obstáculos éticos, religiosos, para que as pessoas pudessem ter acesso ao amor de Deus, à salvação, a uma vida santa. E aí o texto mostra para nós, como vocês viram, o encontro de Jesus com essa mulher samaritana. Essa mulher, quando encontra Jesus no poço de Jacó, ela está um pouco confusa. Ela está assustada, arredia, com o coração fechado. E ela explica o motivo da sua admiração, do seu espanto, dizendo para Jesus que ela não estava acostumada com aquele tipo de abordagem. Ela não estava acostumada a ser abordada por um homem, e muito menos judeu. Uma vez que eu já disse aqui, todos nós sabemos que os judeus não tinham amizade com o povo samaritano. Então essa mulher, ela está assustada, ela começa a dar um passo atrás na conversa, no diálogo, ela começa a se fechar para Jesus naquele momento ali. Mas nesse momento aqui, o que vai acontecer também é o cumprimento de uma profecia. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, em relação a todas as profecias que dizem respeito a Jesus, a Bíblia apresenta um Jesus humilde, um Jesus simples, um Jesus que se mistura com pecadores, com as pessoas, um Jesus que se aproxima para revelar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus na vida das pessoas. Ela está assustada com esse comportamento de Jesus, um comportamento humilde, que vai fazer com que Jesus se aproxime das pessoas. E com esse comportamento humilde, mas poderoso e dinâmico, Jesus vai derrubando todas as barreiras, todos os obstáculos no diálogo com aquela mulher. E as barreiras religiosas, étnicas, elas vão caindo uma a uma, as barreiras sociais, elas vão se diluindo, e esses muros caindo, vai acontecendo uma aproximação. Embora ela continue arredia na sua conversa, estranhando a situação, o que nós estamos vendo é uma aproximação, porque Jesus, no seu diálogo, na sua conversa, ele vai derrubando cada muro, cada obstáculo, porque o seu objetivo era alcançar o coração daquela mulher que estava ali, tinha ido ali para buscar água, a fim de matar a sua sede. Bem, desde o início, Jesus já sabia que aquela mulher estava substituindo o amor de Deus pelo amor aos homens. Por isso, no texto, Jesus diz para ela assim: vai buscar o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. E aí Jesus diz: você disse a verdade, porque você teve 5 e o que está contigo agora não é teu. Jesus vai no centro, no cerne da questão. E com essa colocação, essa pergunta bastante provocante, ele mostra que essa mulher está cometendo o equívoco de tentar suprir as suas sedes, a sua sede dos prazeres das relações, dos prazeres das relações sexuais que ela tinha tido com aqueles homens. Então Jesus vai provocar essa mulher com essa colocação, com essa pergunta, a fim de que ela entenda que a prioridade na vida dela deveria ser o amor de Deus,
o prazer da adoração, da comunhão, da intimidade com Deus em primeiro plano, e que esse tipo de amor que ela estava vivendo era uma barreira para que ela conhecesse o verdadeiro amor, o amor de Deus, o verdadeiro prazer, o prazer de Deus, a verdadeira felicidade que está em Deus. Então Jesus, ele vai ajudar essa mulher a corrigir esse desvio que ela fez, desviando-se de aproveitar, de usufruir o amor de Deus, para se entregar a este amor que ela teve. Ela se entregou por todos os homens que foram seus maridos, todos esses homens que estiveram nessa relação de amor com essa mulher. Então Jesus vai olhar para ela e vai reconhecer e fazê-la reconhecer que ela fez um desvio. Na verdade, ela deveria matar a sua sede em Deus, não em bens materiais, nem em prazeres sexuais, nem no uso do poder, como muitas pessoas têm feito. Então, nesse sentido, Jesus revela para essa mulher, nesse diálogo que ele trava com ela, ele vai mostrar para essa mulher que ela precisava corrigir esse desvio. Ela poderia ter, sim, um homem a quem amar, ela poderia, sim, estar casada, vivendo a sua vida, amando esse homem, mas o amor a Deus deveria vir sempre em primeiro lugar. Essa mulher estava diante de Jesus e Jesus mostra para ela que a alma dela só seria saciada, o seu coração só seria saciado se esta mulher entregasse a sua alma a Deus. Só em Deus ela encontraria satisfação para a sua alma que estava sedenta, que estava, na verdade, com sede de Deus e estava tentando saciar a sua sede em outras fontes que não resolveriam o problema que ela estava vivendo, porque, na verdade, a alma dela estava buscando amor terreno, quando deveria buscar o amor espiritual em Deus. Na verdade, Jesus está convidando essa mulher para sair da superfície, porque todas as vezes que ela se relacionava humanamente falando, sexualmente falando, materialmente falando com o mundo, ela vivia na superfície da sua própria existência, na superfície da sua própria vida. E aí Jesus está convidando essa mulher a mergulhar mais fundo, a ir mais fundo, deixando a superfície da vida para reconhecer as suas próprias necessidades, as suas próprias limitações, mas também toda a sua potencialidade, porque ela tinha sido criada, como todos os seres humanos, à imagem e semelhança de Deus. Então Jesus vai convidar essa mulher para mergulhar mais profundo, mas ela chega diante de Jesus despedaçada. Essa mulher, quando está na presença do Senhor, conversando com Ele, é uma mulher completamente despedaçada, perdida. Ela vinha de várias relações fracassadas, então ela está confusa, ela está perdida, ela está ferida, despedaçada, ela não tem mais disposição para a vida. E Jesus vai mostrar para ela o motivo, porque ela estava tentando matar a sede da sua alma, do seu coração, fora de Deus. E aí Jesus vai provar para ela que ela estava na superfície da vida, que ela não vivia a verdadeira existência com significado em Deus. E aí Jesus vai fazer com que ela olhe para as suas próprias carências, para as suas próprias necessidades. Jesus vai mostrar para ela a necessidade dela dar um mergulho no próprio ser, saindo da superficialidade, encontrando o Espírito Santo, que faria com que ela se sentisse integrada à vida novamente, para que ela pudesse então anunciar o amor de Deus. E vejam, não foi isso que aconteceu? Logo depois que ela tomou consciência verdadeiramente de quem era Jesus,
de qual era a missão de Jesus, o texto vai mostrar para nós mais à frente, que descobrindo isso, ela entra na cidade. Agora ela entra na sua cidade, ela volta à cidade para falar que ela descobriu o amor de Deus, que ela tinha descoberto a vida profunda, o mergulho profundo, deixando a superfície, no Espírito Santo, porque Jesus tinha mostrado uma realidade para ela, que ela não queria ver ou não via, ou era ignorante acerca dessas necessidades, as necessidades do seu próprio ser. Então o Espírito Santo, é o que Jesus estava dizendo, o Espírito Santo ia fazer com que essa mulher se sentisse integrada à vida novamente, para que ela pudesse mergulhar, para que ela pudesse beber do amor de Deus. Então o que Jesus está mostrando para ela? Que essa mulher em Deus seria verdadeiramente amada, que em Deus ela conseguiria encontrar o verdadeiro amor, o amor incondicional de Deus, o amor que cuida, o amor que é fiel, o amor que se preocupa, o amor que se coloca junto, que está ao lado, o que ela, me parece, nunca tinha tido na vida. Exatamente porque ela tinha colocado esse tipo de expectativa de amor nas mãos de homens e não nas mãos de Deus. Esse foi o primeiro equívoco que ela cometeu, de colocar o coração dela nas mãos daqueles homens, que não puderam dar a ela o amor verdadeiro que ela precisava, que era o amor de Deus. Então Jesus está aprofundando o diálogo e levando essa mulher a entender que a carência, a sede que ela tinha de ser amada, só podia ser saciada se fosse em Deus, porque fora de Deus ela continuaria com aquele vazio, com aquele buraco, sem ser preenchido, porque só Deus é capaz de preencher, de ocupar esse lugar no coração daquela mulher, no nosso coração também. Então o convite de Jesus é para que ela entenda que ela poderia sim ser amada de verdade, que ela não estava excluída, não precisava viver à margem desse amor, porque Deus, através de Jesus, estava convidando aquela mulher para que ela fosse envolvida, para que ela se entregasse o seu coração ao amor de Deus que estava à disposição dela. Essa mulher tinha a oportunidade, ela podia entregar-se a Jesus, porque o único interesse que Jesus tinha a respeito da vida dela era o interesse de conversão, era o interesse de transformação. Jesus não tinha outro interesse em relação a essa mulher, que isso fique claro, a não ser o objetivo, o interesse de ver essa mulher mudando a mente dela sendo transformada pelo Espírito Santo, e ela passando a viver para fazer a vontade de Deus, saciando a sua sede em Deus, sendo transformada juntamente com os seus valores e passando a viver valores de amor, de paz, de misericórdia, de compaixão, que ela não tinha vivido antes, até aquele momento. Então o interesse de Jesus é que ela se convertesse, que ela mudasse o coração dela, a mente dela e o coração dela passasse a abrigar os valores de Deus e pudesse ser um coração completamente novo, completamente diferente daquele coração que ela tinha até aquele momento. Essa mulher podia ter uma fonte nova, dinâmica, permanente, colocada no seu interior. Isso significa que ela não precisava mais ficar buscando outras fontes nesse mundo, através da sua vida sexual, através dos bens materiais, através da busca do poder, da fama, da fortuna. Essa mulher não precisava ter esse tipo de relação com esse mundo, porque Deus bastava, como Deus basta para nós. Então ela precisava, ela podia, ela tinha a oportunidade de usufruir dessa fonte que seria colocada dentro do seu coração, para que aí verdadeiramente
ela pudesse usufruir do amor de Deus, ela pudesse viver na dependência do Senhor. Jesus deixou claro para aquela mulher que ela podia ter um coração comprometido com Deus. Vejam que no desenrolar da conversa, do diálogo, ela está colocando os pontos, os lugares de adoração em Jerusalém, no monte, onde estava sendo feita há anos a adoração naquela terra, na terra dos samaritanos. E Jesus vai mostrar para aquela mulher que o verdadeiro culto significa um coração comprometido com Deus. Isto é culto, isso é adoração. Por isso Jesus vai dizer: é necessário que os verdadeiros adoradores, eles tenham um compromisso com o Senhor, um compromisso de fidelidade, de entrega total ao Senhor, para viver para Deus. Então Jesus está mostrando àquela mulher que ela precisava, ela podia ter um coração comprometido com Deus. Porque um coração comprometido com Deus é um coração que confia, é um coração que tem fé. E em se tratando de problemas e dificuldades, um coração comprometido com Deus é um coração que descansa no Senhor, sabendo que nada irá lhe faltar, como diz o Salmo 23. Um coração comprometido descansa porque sabe do amor de Deus, do cuidado de Deus, sabe que Deus estará abrigando esse coração e cuidando dele. Por isso Jesus está mostrando para ela: mulher, eu sou o caminho através do qual você pode ter um coração comprometido com Deus e se tornar então uma verdadeira adoradora, que está para além de locais, de geografia, que está na presença do Senhor, porque é um coração comprometido com o Senhor Jesus. Muito bem. Feito isso, eu quero mais uma vez reafirmar aqui que pode ser que você nesse momento, dado esse mundo frio, dado esse mundo incrédulo, dadas algumas situações complicadas na vida, você esteja, quem sabe, inclinado ou inclinada a acreditar que você não será amado ou amada por Deus. E isso é um equívoco, porque a palavra de Deus, esse texto mostra que Jesus Cristo, que Deus está disposto a amar todas as pessoas. Por isso, quando Jesus passa em Samaria, ele deixa isso claro, que o amor de Deus pertence a todas as pessoas. Infelizmente, os judeus e os samaritanos achavam que Deus era a exclusividade deles, que Deus pertencia a eles e que eles podiam controlar Deus. E aí Jesus, passando por Samaria de propósito, ele vai deixar clara a sua mensagem, o seu envolvimento, ou no envolvimento com as pessoas. Jesus deixa claro que o amor de Deus estava à disposição de todas as pessoas, porque todas as pessoas eram e são pecadoras diante de Deus e, portanto, carentes do amor de Deus, carentes desse acolhimento do Senhor. Por isso eu preciso dizer para você nesta manhã que você, apesar de tudo que você tem vivido, Deus tem colocado o amor dele à sua disposição. E mesmo que os seres humanos excluam você, não tolerem você, afastem você, Deus está perto de você, à sua disposição, e coloca o amor incondicional dele à sua disposição. Mas para isso, você precisa permitir que Jesus trate as suas necessidades, as suas feridas. Você precisa permitir que Jesus conduza você a um encontro com você mesmo. E diante dessa realidade, aceitando essa realidade, você consiga enxergar na profundeza do seu coração as suas carências, as suas necessidades, a sede do seu coração. Permitir então que Jesus faça esse deslocamento, essa transição dessas fontes que só prometem, mas não podem dar felicidade a você, para a fonte única e verdadeira que é o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, o único que pode aplacar a sede do seu coração. Mas para isso você precisa se abrir para Jesus.
precisa permitir que Jesus entre, e aí Ele ajude você na sua conversão, na sua transformação. Ajude você a mudar a sua mente para passar a considerar, a enxergar o mundo de Deus na eternidade, o mundo espiritual de Deus, que o pecado impede que a gente enxergue, que a carne impede que a gente enxergue. Então o convite de Jesus, através dessa mulher, para todos nós, é que nós nos abramos na presença de Jesus, abramos o nosso coração para dizer para o Senhor Jesus que nós estamos carentes do amor de Deus, da presença dEle, e que estamos nos arrependendo dos nossos pecados, para que Jesus salve a nossa vida, para que Jesus transforme a nossa vida, para que Jesus santifique a nossa vida. Aí é onde você está, ore ao Senhor Jesus e diga para o Senhor Jesus: Senhor, eu tenho tentado saciar a minha sede em fontes mundanas, materiais, carnais, mas a cada tentativa minha, eu já percebi que esse mundo não é suficiente para aplacar, para acabar com a sede do meu coração. Por isso eu venho diante do Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor me conduza a esse mundo espiritual da eternidade, e eu veja a minha vida, as minhas carências, as minhas necessidades, as minhas limitações a partir do teu olhar, e mergulhado ou mergulhada na profundeza do teu olhar, do teu amor, eu me encontre pessoa salva, pessoa transformada, pessoa liberta para a sua glória, que vive a felicidade que encontrou e alcançou em Deus, vivendo com autoridade, vivendo com sabedoria, vivendo em paz através do nome, do caminho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você pode, sim, você pode encontrar a transformação, a renovação do seu coração, porque nesse exato momento, se isso ainda não aconteceu na sua vida, ou não aconteceu de forma tão intensa, de forma tão profunda, nesse momento o Espírito do Senhor quer nos tirar de uma vida espiritual, emocional, da superficialidade, para nos levar a mergulhar no Espírito poderoso do Senhor, a fim de que Ele coloque dentro do nosso coração uma fonte que jorre para o externo, que jorre para o que está fora, que parta de dentro do nosso coração convertido, renovado, para compartilhar com as pessoas o amor que recebeu de Deus, a misericórdia que recebeu de Deus e o convite que recebeu de Deus para proclamar, para glorificar o nome dEle diante de todas as pessoas com as quais você se encontrar, porque o Espírito Santo do Senhor, uma vez instalando essa fonte no seu coração, dará condições a você de viver na dependência dEle, de fazer a vontade dEle, de servir a Jesus, sem que você esteja preso ou presa a qualquer tipo de barreira ideológica, religiosa, ou emocional ou espiritual. O Senhor Jesus promete que o Espírito Santo coloca no nosso interior uma fonte que jorre, mas jorre e compartilhe o que tem recebido de Deus, entendendo que somente o Espírito Santo é capaz de nos colocar nessa dinâmica da adoração, de um coração que tem comunhão com Deus, tem intimidade com Deus e vive na dependência do Senhor. Você pode então possuir, obter pelo poder do Espírito um coração fiel, um coração comprometido com o Senhor, um coração comprometido com Jesus. Eu estou querendo dizer que nós, no Senhor Jesus, mergulhamos de forma tão profunda no Espírito Santo, que o nosso olhar sobre Deus, sobre o que está à nossa volta, muda completamente. E tudo que acontece é que frequentemente, em tudo que nós fazemos, nós nos perguntamos: isso porque nós queremos agradar a Deus, isso porque nós queremos servir a Deus. Então nós nos perguntamos frequentemente: como eu posso
ser fiel a Deus com a minha vida? Como eu posso ser fiel a Deus com aquilo que Ele disponibiliza em minhas mãos? Como eu posso ser fiel a Deus com a vida que Ele me deu? Como eu posso ser fiel a Deus estando no lugar onde Deus me colocou? E aí sim, a verdadeira adoração significa que o meu coração está comprometido, convencido de que precisa viver integralmente para o Senhor. E esse coração coloca-se nas mãos do Senhor, com tudo que Ele tem conquistado, pela graça de Deus, coloca-se nas mãos do Senhor, para que a vida, a nossa vida, ela seja tida como o Senhor, como uma oferta, como um caminho que o Senhor quer usar, para que outras pessoas também conheçam o amor de Deus. Então pense comigo, porque quando você pensa, decide colocar o seu coração nas mãos de Deus, para que ele seja um coração comprometido, um coração fiel a Deus. Deus abre caminhos, Deus abre portas, Deus leva você a lugares que você nem imaginaria estar ou passar, para que assim, em nome poderoso de Jesus Cristo, você consiga, com o que você é, com o que você tem, com o que você se propõe a fazer, você consiga amar a Deus, adorar a Deus de verdade, dedicando a sua vida a práticas de amor, de generosidade, de bondade, de adoração ao Senhor. Aí sim, o Senhor, na verdade, considera você um verdadeiro adorador. Para terminar, eu quero deixar uma pergunta aqui nesta manhã, que tem a ver com tudo isso que nós pudemos refletir aqui pela manhã. Onde nós estamos indo matar a sede do nosso coração? Pense nisso. Pense nos seus procedimentos, nas suas atitudes, nos seus planos, que você tem feito para o presente e para o futuro. E pense na fonte onde você tem tentado matar a sua sede. E aí o meu convite a você é que você pense nas suas necessidades, nos seus desejos, e veja de fato no que você está, onde você está colocando o seu coração. Pense bem no que você está projetando para o seu presente e para o seu futuro. E pense se essas fontes, elas conseguem de fato saciar a sede do seu coração. E você vai perceber que não. Eu não estou sendo radical aqui, a ponto de dizer que você não pode trabalhar, você não pode estudar, você não pode sonhar, você não pode conquistar, você não pode projetar coisas grandes na sua vida. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo para você é que se você está colocando a sua confiança, a confiança de que os seus desejos, eles serão nutridos, realizados nessas fontes mundanas, materiais, você fez um desvio. Você desviou do verdadeiro caminho. E Jesus, nesta manhã, está convidando você a retornar. Retornar ao caminho. E colocar-se então na presença do Senhor para dizer para Ele: Senhor, a única fonte real, verdadeira, que pode saciar a sede da minha alma é o Senhor. Eu não encontro no mundo uma fonte que consiga saciar a sede da minha alma verdadeiramente. Então entregue-se ao Senhor e permita que o Senhor inaugure essa fonte poderosa, dinâmica, que jorra para a eternidade no seu coração. E com certeza você viverá o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa, graciosa, e que essa tenha sido a decisão do seu coração, colocando-se a serviço do Senhor, colocando-se a serviço das pessoas, para servi-las em amor, em bondade, em generosidade. Não importa quem seja essa pessoa, pobre ou rica, com poder ou sem poder, não importa onde essa pessoa esteja, onde ela mora, em que país vive,
em que lugar do mundo ela vive. O que importa é que você seja um instrumento de Jesus Cristo para pregar o Evangelho a essas pessoas através da sua vida, para que elas também entendam que não existem barreiras que possam afastar, manter Deus distante, longe das suas vidas. E assim essas pessoas também, como aconteceu no texto que nós lemos, essas pessoas também terão a liberdade para acessar o amor de Deus e receber o amor de Deus. Que assim seja, que Deus nos abençoe dessa forma. Amém e amém.